Aqui formalmente, que para mim é um motivo de muita honra, é um privilégio poder estar aqui por conta da graça do Senhor e a misericórdia de Deus, deixar isso bem claro, para poder ministrar a palavra ao teu coração nessa noite, amém? Amém! Glória a Deus. Gostaria que você, se você pudesse agora, colocasse a mão no seu coração, que você, se você puder, fechar os seus olhos e repetir uma oração comigo. Diz assim: Senhor, nessa noite, eu abro meu coração para a tua palavra. Diz assim: Senhor, eu saí da minha casa e vim até esse lugar prestar um culto ao Senhor, porque eu creio que o Senhor tem algo a liberar sobre o meu coração e sobre a minha vida. Diga assim: por isso, nessa noite, eu estou com o meu coração aberto à tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão. O pastor vem falando sobre coisas poderosas a respeito da igreja que nós somos. Amém? Ele tem dito isso, né? No culto de Santa Ceia ele falou no último culto também sobre a importância do nosso culto, né, de adoração ao Senhor, de celebração. E eu gostaria de continuar, mais ou menos nessa linha, ministrar algo ao teu coração que, com certeza, antes de ser ministrado no teu coração, foi ministrado no meu coração. Amém? A palavra, ela primeiro fala com quem está ministrando aqui, você pode ter certeza, para depois falar com a igreja. Então, eu gostaria que você olhasse nos olhos da pessoa que está do seu lado. Olha aí para essa pessoa bonita. Primeiro dá um sorriso para ela, dá o seu melhor sorriso para ela. Olha só. Glória a Deus. Isso, se a pessoa não for bonita, profetiza. Vai acontecer. Eu tenho fé. Amém? Olha para ela, fala assim. Fala assim para ela, fala assim: olha, existe algo poderoso dentro de você. Amém? Existe algo poderoso dentro de nós. Grandão, por gentileza, abre aí em Lucas, no capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20. Amém? Vai dizer assim aqui nessa versão que eu estou lendo, vocês acompanhem aí por gentileza. Diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Quantos creem aqui que existe algo poderoso chamado reino de Deus dentro de você? Amém? Amém, igreja? Existe algo poderoso. E ter esse reino de Deus dentro de você e dentro de mim é a única coisa que nos torna diferente das pessoas que são do reino das trevas, das pessoas que estão no mundo. A única coisa que te torna diferente de uma pessoa não cristã, de uma pessoa não crente, é você ter o reino de Deus dentro de você. Amém? Muita gente acha que é diferente, pensa que a diferença está em você estar na célula toda quinta, ou sexta-feira, ou sábado. A diferença está em você ter um palavreado diferente, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Pensa que a diferença está no você se vestir com temor, ou a diferença está em você não falar palavrão, a diferença está em você não fumar cigarro, e você não beber bebida alcoólica, ou coisas do tipo. Muita gente pensa que a diferença está nisso, mas eu quero te dizer, a diferença não está nisso. A única coisa que nos torna diferente é algo que existe dentro de mim e de você. E quando nós aceitamos a Jesus, isso passa a habitar dentro de mim e de você, que se chama reino de Deus. E esse reino ele é manifestado através do Espírito Santo. Amém? Amém. Aí está a diferença, meu irmão. A diferença é que para esse reino funcionar, nós temos o Espírito Santo em nós. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Abre lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. As pessoas que não são do reino de Deus, que não fazem parte desse reino, elas não têm o Espírito Santo dentro delas. E aí, por conta disso, algumas atitudes que nós vamos ver aqui, essas pessoas não têm. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja não tem ninguém que vai ter falta de alguma dessas atitudes. Aqui está todo mundo exalando elas aqui. Vamos ler? Olha lá. Lá em Gálatas,
capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por essas coisas não há lei. Amém? Então tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que está aqui são pessoas amorosas. Se você não for, já vai dizendo um amém. Tá? Vamos falar assim, ó. Se você não tiver isso, eu estou profetizando. Se você tiver, você está confirmando, amém? Então são pessoas pacientes, são esposas pacientes, são maridos pacientes, são pessoas amorosas, amém? Pessoas mansas, amém? Eu creio que está todo mundo aqui só falando um amém, confirmando. Com certeza não preciso profetizar que aqui está fluindo essas coisas, amém? Então olha só, ter o Espírito Santo dentro de nós é que nos faz ter todas essas virtudes. Quero deixar aqui até uma aspa para você. Se você não está conseguindo ter um domínio próprio, se você tem saído de si, se você não tem tido muita paciência, quero te dizer, falta o Espírito. Falta o Espírito. E não é algo que está lá fora, é algo que está dentro de você. Então é você que coloca isso de dentro para fora. Amém, igreja? Amém. Então olha só, esse reino não deveria ter nada mais importante na sua vida do que o reino de Deus. Nada mais importante na sua vida do que o Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus ele deixa uma parábola que fica bem claro isso, está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44. Vamos ler? Mateus 13, 44. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobrir, o esconde. Então, movido de alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém aqui? Eu vou falar bastante amém, porque eu quero ouvir você falando amém. Porque eu tenho certeza que quem está falando amém não está dormindo. Não é possível falar amém cochilando. Então quando eu falar amém, igreja, você fala amém, tá? Você vai cansar disso, mas tenha misericórdia aí. Então, nesse exemplo que Jesus dá, ele está falando da importância, do valor. O reino de Deus ele tem que ter valor para mim e para você. E valor é diferente de preço. Para que você entenda, eu tenho uma aliança aqui no meu dedo. Essa aliança, ela tem valor. Se alguém quiser e vier comprar essa aliança de mim, essa pessoa vai conseguir comprar? Essa aqui é a minha aliança de casado. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, pela bondade de Deus, eu sou casado com a mulher mais bonita dessa igreja. Amém? Pelo menos para mim. O pastor discordou. Todo direito. Então essa aliança aqui é a minha aliança com a minha esposa. Se a pessoa for no mesmo lugar que eu comprei essa aliança, lá ela vai encontrar o preço dessa aliança. Vai chegar lá e vai encontrar o preço dela. Mas se ela vai comprar de mim, ela não vai conseguir comprar porque ela tem valor. E essa é a diferença de preço e valor. Enquanto essa aliança estava lá na vitrine, ela só tinha um preço. Eu fui lá e paguei. A partir do momento que Deus me deu essa mulher maravilhosa, vou falar de novo, essas mulheres maravilhosas. A partir do momento que Deus me deu essa gata, e eu coloquei essa aliança no meu dedo, ela passou a ter valor. E aí, valor, a pessoa pode vir oferecer o que ela quiser, que ela não vai tirar essa aliança do meu dedo. Quantos entenderam? Amém. O reino de Deus deveria ter valor para você. O mesmo valor que Jesus disse nessas parábolas. Quando a gente está falando de vender tudo, está falando de se desfazer de tudo que é contrário às virtudes desse reino. Amém? Nós estamos falando aqui que o reino de Deus ele se expressa de dentro para fora, através de amor, de mansidão, de domínio próprio, de paciência,
de coisas diferentes, coisas que nós não vemos no mundo, coisas que não tem lá. E aí quando fala de vender tudo, você tem que vender tudo que está fora disso que nós vemos aqui. Para você expressar o reino de Deus, se você era uma pessoa que era pavio curto, estourada, ignorante, grossa, que não amava ninguém, quando você se converte, você precisa vender isso. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos estão aqui comigo? Amém. Você precisa abrir mão disso. Isso não vai fazer mais parte da sua vida. Você vai abrir mão porque você encontrou algo que é infinitamente melhor. Jesus disse essa parábola. Um rapaz que encontrou um terreno precioso e foi lá e vendeu tudo para comprar esse terreno. Um negociante que encontrou uma pedra mais preciosa que todas as outras e vendeu tudo para ficar com ela. Então, quando fala de vender tudo, está falando da gente abrir mão de tudo aquilo que nos afasta do reino. Uau! Aleluia. Amém. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa na sua vida? Tem algum traço em você que ainda é lá daquela pessoa que estava no mundo? Tem algum traço em você que vai contra os frutos do Espírito? Você ainda é ignorante? Você ainda é pavio curto? Você ainda é impaciente? Então, para que você possa externar esse reino, nós somos chamados para externar esse reino. Nós somos chamados para fazer a diferença dentro disso. O reino de Deus só está dentro de nós para que Deus possa mostrar a esse mundo a diferença dos filhos dele. Você está aqui para fazer a diferença. Você não pode fazer igual a todo mundo. Amém? Amém. Então vamos falar sobre algumas características desse reino, em nome de Jesus, para que você possa externar ele aonde você estiver. Eu declaro em nome de Jesus que onde você estiver, você vai externar esse reino. Amém. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é uma pessoa realmente diferente. E não é só porque você chega ouvindo louvor, não é só porque você não fala palavrão, não é só porque você é a pessoa mais gente boa do lugar onde você está, do ambiente onde você está, não é só por isso. Deus, com certeza, a partir dessa noite, Ele vai poder dizer e mostrar ao mundo e a Satanás a diferença dos filhos dele que estão aqui nesse grupo, nessa noite. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá, algumas características desse reino. Tem muitas. Eu vou falar só de algumas aqui, porque com certeza, se for falar de todas, eu nem vou conseguir, porque são muitas e o tempo aqui é pouco. Pouco para falar das características, com certeza, mas é mais do que suficiente para que Deus coloque algo no seu coração nessa noite. Amém. Amém? Amém. Então a primeira característica, a alegria. Olha para a pessoa bonita que está ao seu lado e fala assim: alegria. Aleluia. Amém? O cidadão dos céus, o cidadão do reino de Deus, ele é uma pessoa alegre. Quantas pessoas aqui conhecem alguém alegre? O pastor falou uma vez no culto aqui, e eu nunca mais esqueci, é uma realidade. Você ser uma pessoa chata, rancorosa, rabugenta, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que, daquelas que, eu não levo desaforo para casa. Você ser uma pessoa que não, uma pessoa desbocada, boca reganhada. Se você é uma pessoa assim, é um desserviço ao reino de Deus. O pastor falou. O crente rabugento, chato, estressado, ele está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Nós devemos ser as pessoas mais alegres no ambiente que nós estamos. Aleluia. Você precisa ser a pessoa que tem o sorriso mais fácil onde você está. Se eu te perguntar lá no seu trabalho, você é a pessoa que mais sorri lá? Você é a pessoa que mais sorri, a pessoa que mais arranca sorriso? A minha esposa, ela briga comigo. Ela fala que eu acordo dando bom dia para as borboletas. A minha esposa, ela é do tipo que... ela é muito feliz, ela é muito alegre, ela é muito bagunceira. Mas isso é só depois que ela acorda.
quando eu falo depois que ela acorda, não é que ela abre os olhos, é depois que ela acorda. É uma diferença bem grande, mais ou menos 6 horas da tarde. Brincadeira. E aí ela acorda, aí eu sou aquele cara que acorda fazendo bagunça, brincando com o cachorro, brincando com as crianças. Ela precisa do tempo dela. Não estou dizendo aqui que ela é uma dessas que rangou, não. Mas que ela precisa de um tempo a mais para acordar. Eu já não, eu já acordo. Eu já contei para os irmãos, mas eu vou falar de novo. Teve um dia, que para mim foi o ápice de entender o quão minha esposa precisa de tempo quando ela acorda. Que eu lembro que eu acordei, aí eu estava conversando com ela, e ela só responde o básico, né? Ela só responde o básico de manhã, sim, não, tá. E aí eu perguntei para ela assim, amor, o tempo tá estranho, você acha que vai chover hoje? Ela olhou para mim, que eu vi o próprio Satanás me olhando. Ela falou assim, eu tenho cara de senhora do tempo para saber? Pois é. Acordou bem? E depois ela viu. Amém? Porque ela é uma pessoa alegre, eu declaro e profetizo. Amém, gente? Mas olha só, você precisa ser, porque você tem motivo. Amém? Você não era ninguém. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Abre aí, não, por favor. 1 Pedro 2,9. Olha só, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora há. Você quer um motivo maior que esse para você ser alegre? Você não era ninguém, você estava caminhando para o inferno. A Bíblia diz que você não era nem povo, e agora você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem motivo melhor que esse para você ser alegre? Amém? Então olha só, a primeira coisa que faz o reino de Deus ser algo que é externado por mim e por você é a alegria. Amém? Glória a Deus. Olha só, essa alegria, ela é independente das circunstâncias que você passa. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não sou eu que estou dizendo. Aí você vai dizer assim para mim, Jorge, mas é fácil para você falar isso. Você não tem o problema que eu tenho. Você não tem a doença que eu tenho. Você não tem a falta de dinheiro que eu tenho. Você não tem que pegar tempo voltado de manhã. Você não tem sogra? Tenho. A minha é um amor. Você não tem problema. Aí você fala de alegria para mim. Olha só o que o Paulo está dizendo aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aliás, eu vou ler na minha tradução aqui que tá melhor expresso aqui. Na minha diz assim: não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a viver contente com as circunstâncias em que eu me encontre. Amém? Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver contente, independente da situação que eu passei. Se a gente continuar lendo aqui, ele vai dizer: eu já tive abundância, fartura, mas eu também já passei necessidade, passei falta, já estive com muita saúde, mas também já estive doente. E Paulo está dizendo assim: todo esse tempo eu aprendi a viver contente. Amém, meu irmão? Amém. Então você está passando por um problema, não é desculpa para você ser chato, para você ser um pé no saco. É forte. Ninguém vai falar, fala a Deus aí não? É que nessa igreja não tem ninguém chato. Não, aqui na igreja não tem ninguém chato. Tem não. Não tem. Só na outra igreja lá, na igreja do outro lado da rua lá tem as pessoas chatas. Então, olha só, você está passando por um problema, não é desculpa para você deixar de externar a alegria do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho mais claramente sobre isso
um pouco mais para frente. Amém? Então, vamos para a segunda característica, virtude do reino, a paz. Romanos capítulo 14, versículo 17. Aqui na minha Bíblia diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito. Aleluia. Amém? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 8, por gentileza. Romanos 12, 8. Desculpa, 12, 18. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então olha só, a paz, tá? Ficou mais alto aqui. Olha só, a paz é a segunda virtude que eu queria falar contigo nessa noite. A paz, a sua paz, é algo inegociável. Da última vez que, pela graça do Senhor, eu ministrei aqui, eu falei sobre isso. A palavra do tema dela foi assim: a sua paz é inegociável. Amém, igreja? Então olha só, o cristão, ele é alguém que vive em paz o tempo todo. A paz faz parte da minha e da sua vida. O mundo pode estar caindo lá fora, a paz, ela nunca pode ser tirada do teu e do meu coração. Por quê? Nós vamos falar um pouco mais para frente, mais a fundo disso. Mas, por pior que seja o nosso problema, por maior que seja a nossa dificuldade, nós temos a convicção de que Deus está cuidando de nós. Nós não somos qualquer povo. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então tudo aquilo que vem para tirar sua paz é mentira do diabo. Tudo aquilo que fala assim: ah não, hoje eu posso estar estressado, hoje eu posso estar emburrado. Não, meu irmão. E no que se diz respeito às pessoas, referente às pessoas, a palavra é bem clara. Ela diz: se for possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Sabe aquela vizinha atribulada? Sabe aquela pessoa que vota no partido oposto daquele que você votou? Sabe aquela pessoa? Sabe aqueles lá? Você precisa ter paz com eles, meu irmão. Deus está dizendo: no que depender de você, você tem que ter paz com essas pessoas. Eu fiquei triste, isso é uma coisa pessoal minha, mas eu fiquei triste em relação a algumas coisas que aconteceram na última eleição. Eu fiquei feliz porque a igreja se posicionou. Isso é muito bom. A igreja tem que se posicionar porque nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas eu fiquei triste com alguns cristãos, cara. Alguns cristãos que estavam brigando, criando contenda, se ofendendo, deixando de se relacionar com outra pessoa porque ela escolheu o outro lado. Meu irmão, nós somos chamados para fazer a diferença. Independente de quem esteja no governo do Brasil ou do mundo, quem vai estar no governo da minha e da sua vida e desse reino que está dentro de nós é o Senhor Jesus. Amém. Você fez a sua parte, você foi lá e votou, meu irmão. Eu fui lá e votei também. Mas se não deu bom, se deu ruim, irmão, Deus está no controle de tudo ainda. Quantos aqui creem comigo que Deus está no controle de tudo? Amém. Então, se você deixou de se relacionar, de falar com alguém que usa vermelho, ou que usa 22, às vezes você é do outro partido, mas se você deixou de se relacionar com essa pessoa, se você não tem mais paz com essa pessoa, meu irmão, misericórdia. Deus está dizendo assim: no que depender de você, você tem que ter paz com todos. Amém? Amém. Glória a Deus ou não glória a Deus? E assim, principalmente no que se diz a igreja, meu irmão. Você tem paz com todo mundo que está aqui nessa noite? Ei, Deus está falando com alguém agora aqui. Deus está falando com alguém. Você tem paz com todo mundo que está aqui? Tem alguém aqui dentro desse quadrado que você não gosta? Você não vai com a cara?
que você não se relaciona, que você não fala, Deus está falando contigo nessa noite. Resolve essa situação. Deus está dizendo para você: tem um reino dentro de você. Para esse reino se externar, você tem que ter paz com todos. Isso aqui está falando dos inimigos. Aqui dentro não tem nenhum inimigo seu. Então, referente à igreja, se você tem alguma diferença, meu irmão, Deus está falando com você nessa noite. Trata. Procure essa pessoa. Se for eu, me chama para jantar na sua casa. Acabar aqui o culto até agora não tem nenhum convite. Quer deixar? Ah, é! Tá, não me chame para jantar hoje, mas me chama para almoçar amanhã, tomar um café da tarde, até às 18. Me chama para jantar na outra semana, não tem problema, vamos resolver essa questão, meu irmão. Amém? E eu vou te falar, meu paladar ele é tranquilo. Independente de você me servir, se tiver um açaí depois. Não, o principal não importa. Se depois tiver um açaí, meu irmão, você já ganhou meu coração. Amém? Mas fala para alguém, fala assim: ó, Deus te chamou para ter paz com todos. Sabe aquele teu chefe atribulado? Sabe aquele cliente que não te paga? Sabe aquele vizinho? Aquela vizinha que põe funk? Domingo, meia-noite, você querendo dormir para trabalhar na segunda? Você tem que ter paz com ela. Quanto foi entendendo? Amém. Aleluia. Então a paz. Terceira virtude desse reino que eu anotei. Mateus capítulo 6, no versículo 12. Mateus 6, 12. A terceira virtude. Diz assim: e perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que têm nos ofendido. E não, só até aqui, 12, vamos pular para o 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém? Então aqui todos nós sabemos que aqui é Jesus nos ensinando a orar. Quando você fazer essa oração, você vai dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Alguém já fez essa oração? Amém. Alguém que crê que essa oração é... Amém. Levanta a mão, só quem já fez essa oração, deixa eu ver. Amém. Todo mundo já fez essa oração. Você reparou no que você diz nessa oração? Jesus nos ensina a falar. Ele fala sobre muitas coisas nessa oração. Fala sobre provisão, fala sobre adoração a Deus, Pai Nosso, que está no céu. Fala sobre intimidade, mas ele foca na questão do perdão. E o terceiro que eu quero falar contigo é perdão. Glória a Deus. Jesus é bem claro. Nós devemos orar ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo as pessoas que me ofendem. Cara, isso é muito perigoso. Porque tem uma moda aí, tem uma frase que ela é dita por muitos coaches, por alguns pastores em algumas igrejas, que é assim: eu devo perdoar, mas eu não sou obrigado a conviver. E eu vou ser sincero, eu particularmente eu não concordo muito com isso. Porque olha como que nós oramos: Senhor, perdoa como eu perdoo. Aí você fala assim: eu perdoo fulano, mas não quero mais essa pessoa no meu convívio, eu não falo mais com ela. Aí Deus fala assim: mas você acabou de orar. Você acabou de orar para mim te perdoar, agora você perdoa.
Então é o seguinte, eu perdoo o seu pecado, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Meu Deus, é forte. Porque é você mesmo que fez essa oração. Você mesmo que falou, perdoa como eu perdoo. Deixa eu te falar. Nós somos diferentes, por que nós somos diferentes? Porque nós temos um reino dentro de... E uma das virtudes desse reino é o perdão. Nós não somos iguais às pessoas do mundo. Fala para alguém, você não é igual às pessoas do mundo. Então você perdoa, meu irmão. Mas não cai nessa. Ah, eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Você que sabe. Você já fez essa oração está escrita lá. Conforme você perdoa, Deus vai te perdoar. Eu não sei você, eu preciso de bastante perdão. Preciso de muito da parte de Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Perdoa. Restabelece o relacionamento. Volta a se relacionar porque você é diferente. Não é porque ninguém merece, é porque você é diferente. Você é cidadão de Deus. Glória a Deus. Perdoa. Restabelece o relacionamento. Conversa. Caminha junto. Mas se a pessoa já pecou 2, 3 vezes, essa pessoa não quer mudança. Eu não sei quantas vezes você pecou. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você pede perdão para Deus? Eu peço perdão para Deus assim mais ou menos por dia. Rapaz. Se o perdão para essa pessoa que você não está querendo perdoar para você limitou a 2, a 3, a 4, a 5, você está limitado da mesma maneira em relação a Deus. Não sou eu que estou dizendo. É a oração do Pai Nosso que tu fez. Aí vem? Aí vem, né? Aí vem. Glória a Deus. Então Deus te chamou para externar o reino também perdoando. Perdoa aquela pessoa no seu trabalho que quer te prejudicar. Perdoa aquela pessoa que quer te passar para trás. Se ela te faz mal, faz bem para ela. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe. Perdoa seu irmão. Perdoa aquele amiguinho na escola. Os adolescentes aqui, né? Perdoa aquela amiguinha, tem umas adolescentes aqui nessa igreja, né? As irmãzinhas são uma bênção. Tirar foto fazendo biquinho. Perdoa. Você é diferente. Deus te chamou para fazer diferença. Tem um reino de Deus dentro de você. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então a terceira virtude, a terceira característica é o perdão. Quarta que eu anotei. E essa aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Virtude do reino de Deus. Nesse reino, nós confiamos no Senhor dos senhores, no Rei dos reis. Nós confiamos naquele que é o Senhor desse reino. Quem é esse Senhor? Quem? Deus. Salmos 37:5, grandão, abre aí para nós. Aleluia. Salmos capítulo 37, versículo 5, diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmos 40, versículo 1. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Meu irmão, a quarta virtude desse reino que está dentro de você e de mim é que nós confiamos plenamente no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Amém. Alguns, né? Alguns, não são todos. Vou perguntar de novo porque às vezes alguém não ouviu. Quantos aqui confiam no Senhor? Amém. Amém. Aleluia. Então aqui nós estamos falando de confiança. Davi aqui está falando de confiança. Mas essa confiança
ela não se nota quando está tudo bem. Essa confiança em Deus, meu irmão, ela não se mostra quando as coisas estão alinhadas. Quando a sua vida financeira está no jeito. Quando a sua vida sentimental está no jeito. Quando a sua saúde está no jeito. Essa confiança, ela se mostra nos dias das adversidades. Essa confiança, ela se mostra no dia mau. Então eu e você somos parte desse reino. Que temos esse reino dentro de nós. Nós confiamos no Senhor quando as coisas estão fora de controle. O que você tem feito quando as coisas estão dando errado na sua vida? Quando fecha uma porta de emprego, quando você tem um problema sentimental, quando você tem um problema na saúde, quando tem a falta do dinheiro, em quem você tem confiado? Nós somos chamados para confiar no Senhor nos dias maus. E eu não queria te falar isso não, mas o dia mau ele é uma realidade. O dia mau ele é uma certeza. Ele vai chegar na vida do crente, na vida do não crente, na vida do branco, do preto, do amarelo, do azul, do verde. Vai chegar para mim, vai chegar para você. E a diferença que nós temos, nós como cidadãos desse reino poderoso que está dentro de nós confiamos plenamente no Senhor. Amém. Amém? Amém. Olha só, o dia mau é uma certeza, não sou eu que estou dizendo. Efésios, capítulo 6. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? Amém. Paulo está dizendo aqui, você precisa se confiar no Senhor. Tomar a armadura de Deus, confiar no Senhor, para que você possa resistir no dia mau, porque o dia mau é uma realidade. A aflição é uma realidade. Ela não acontece coisas ruins somente com aqueles que não são filhos de Deus. Com nós também acontece. Tem aquele dia que é ruim, e é esse dia que você vai confiar no Senhor. Tem o dia que você faz algo errado no trabalho, passa uma nota errada, troca uma peça do carro errado. Misericórdia, né, meu? Você solta um portão errado, né, Sumô? Derruba o bolo. É aquele dia que você acorda numa hora de mentira. Você acorda e as coisas acontecem. Alguém pisa no teu pé, bate o carro. O cabelo já tá legal, para quem tem. Que não é o caso do pastor Wilson. TPM chega. Tá tudo parecendo que vai ser um desastre esse dia. Glória a Deus. É esse dia que você está confiando. Deus te chamou para fazer a diferença nisso. Ei, falando sério agora, como é que você reagiu à pandemia? Você ficou com medo, meu? Você ficou preocupado? Cidadão do reino dos céus, não está. Deixa eu te falar. Você não está no mesmo barco que as pessoas deste mundo. Você é diferente. Como é que foi a pandemia para você? Você ficou com medo do desemprego? Você ficou com medo de pegar a Covid? Como é que foi, meu irmão? Deixa eu te falar, eu confiei no Senhor, eu trabalhei todos os dias na pandemia. Talvez essa não foi a sua realidade, mas você está aqui hoje. Amém. O Senhor te guardou. Muitas vezes você pegou o Covid. Quase todo mundo pegou. Você está aqui, meu irmão. Glória a Deus. Ei, a gente não está sujeito às coisas desse mundo. Ah, mas a gasolina vai subir, mas a comida está cara, mas a gente está cortando no Brasil, mas o país vai acabar, mas o Brasil... Você não está sujeito. Qual para os seus olhos eu falei? Você não é igual a eles. Amém, meu irmão? Amém. Confiar no Senhor. Quando eu era líder de célula, eu me lembro que... quando eu comecei. Ainda sou, né? Pela graça, pela misericórdia do Senhor.
O Senhor está me sustentando, porque se fosse por mim, eu tinha cabelo antes de liderar jovens. É Deus, amor? Eu me lembro que eu aprendi a confiar no Senhor, porque eu ficava falando na célula que eu confiava em Deus, Eu ficava falando na célula, e uma vez o Espírito Santo falou para mim: eu vou te cobrar isso. Eu vou cobrar isso de você. Aí eu me lembro que eu estava trabalhando no posto, acho que do seu Luiz, do pai pastor. Foi isso? Como é que é mesmo? Com a VAP na mão. Os caras, os meninos da célula, eles fizeram o VAP, de tanto que eu dei esse testemunho, que eles já decoraram. Aí quando eu ia dar o testemunho, que eu falava assim, aí eu estava lá, no último dia do meu seguro-desemprego, e eu não tinha mais, estava trabalhando, fazendo bico, tinha feito uma entrevista numa empresa, a qual é a minha profissão hoje, mas tinha feito uma entrevista, queria muito entrar lá, e aí eu tinha saído de uma outra empresa, tinha sido mandado embora, estava desempregado, querendo entrar nessa empresa, querendo entrar para essa área, para essa profissão. Aí eu me lembro que, aí eu contava na célula, eu estava lá, trabalhando no seu Luiz, aí quando eu falava isso, os caras já gritavam, com a VAP na mão. Eles já não aguentavam mais ouvir. Mas eu estava lá no último dia, eu vou resumir para os irmãos, no meu último dia de trabalho, no meu último dia de seguro-desemprego, no dia que eu saquei a última parcela, eu tinha feito a entrevista há mais de 30 dias, ainda confiava no Senhor, mas não era algo que estava queimando no meu coração, porque eu confiava assim, Deus, não foi da sua vontade, eu queria muito, mas eu ainda confio no Senhor, o Senhor tem algo melhor, não vai ser isso. E aí quando chegou no último dia, com a VAP na mão, trabalhando, que eu saquei o seguro, a empresa me ligou e me chamou, e eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Isso eu tinha 19 anos, não faz muito tempo não. O quê? Não faz muito tempo, foi esses dias, tinha 19 anos, moicano do Neymar. Estava lá, e aí aprendi a confiar no Senhor, porque para mim foi algo sobrenatural, porque no último dia eu poderia ter sido chamado, antes, depois, quando eu saquei, aí me chamou a empresa, e hoje a minha profissão é por conta disso. E aí quando eu entrei nessa empresa eu fiquei feliz, porque eu entrei na empresa, e aí comecei a trabalhar na empresa, fui promovido na empresa de ajudante, para meu oficial, promovido. Daqui a pouco eu virei um profissional da área e estava feliz nessa empresa. E Deus falou assim para mim: você está confiando na empresa? Você está confiando na empresa? Aí quando eu falava da empresa. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu fui demitido dessa empresa. E aí? Demitido da empresa? Eu lembro que eu fazia nas células. Acho que eu já era circulador, tinha acho que 2 ou 3 células que a gente cuidava. E aí voltou o mesmo filme, seguro-desemprego, criança pequena, em casa. Com a VAP na mão. Com a VAP na mão, porque quando a gente fica desempregado a gente corre lá pro pastor, pro seu Luiz, fazendo bico. Só que dessa vez, meu irmão, eu já tinha uma experiência de confiança no Senhor. Eu já tinha confiado nele, pastor Luiz. E ele me supriu, eu sabia que ele ia suprir de novo. E aí eu lembro que no dia, quem me colocou nessa empresa foi um rapaz que era da igreja na época. Um cara que eu gosto muito, trabalho com ele hoje, mas nossas vidas tomou rumos diferentes e voltou hoje. Mas nesse tempo, o cara que me colocou lá teve que me demitir 2 anos depois, 2 anos e meio depois. E eu lembro que quando ele me chamou para me demitir, ele ficou meio assim, eu falei: meu irmão, fique em paz. Falei assim, foi lá na mesa lá, assinando a rescisão. Quem cuida de mim é Deus. Foi para ele: quem cuida de mim é Deus. Se Deus está me tirando daqui é porque tem algo melhor para mim. Saí, meu irmão. E aí, seguro-desemprego. Só que dessa vez eu não vou mandar currículo, não. Eu só vou mandar currículo quando eu achar. Vou aproveitar esse tempo aqui, vou investir na minha vida, vou fazer aqui, isso aqui. Quando eu achar que eu tiver que mandar currículo, eu vou mandar. Olha a ousadia. E aí, quando chegou no último mês de seguro-desemprego, falei: vou mandar. Mandei currículo meio-dia.
Quando foi 1h da tarde, 3 empresas tinham me chamado. Eu fui fazer entrevista de uma, de outra, escolhi qual que eu queria entrar. Meu irmão, eu tô te falando isso pra quê? Pra me exaltar? Eu tô falando isso pra você pra exaltar as empresas, a profissão? Não, nem falei qual é a profissão. A maioria sabe, mas nem falei. Meu irmão, eu tô falando pra exaltar o quão eu pude confiar no Senhor. Aleluia. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele tem cuidado de mim todos os dias. Eu não passei dificuldade na pandemia. Eu não passei dificuldade com o governo A, com o governo B. Deus cuidou de mim o tempo todo. Deus é fiel. Ei, aleluia. Amém, meu irmão? Fala pra alguém aí, fala, confia, mano. Fala assim, ó, confia, mané. Chama ele de mané. Felipe. Ah, Felipe, você era só olhar pro outro lado. Eu falei, confia, mané. O Felipe virou pro pastor e falou, confia, confia o senhor. Não, nem essa brincadeira é na minha conta. Amém? Mas Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de mim. Devemos confiar no Senhor quando as coisas parecem que não vão dar certo. Amém? Amém. Salmo 30, versículo 5. Por que nós devemos confiar no Senhor? Salmo 30, Salmos, versículo 5. Capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã, amém? A alegria vai vir. É por isso que você deve confiar no Senhor. Não é porque o Jorge deu um testemunho aqui, não. É porque a palavra dele está dizendo. A tristeza, o choro, a dificuldade, ela dura uma noite, mas vai chegar o tempo que vai vir a alegria. Amém? Amém? Deus controla tudo, Deus está no controle de tudo. Quando a gente está numa noite aqui, a gente tem certeza que quando der 6h30 da manhã, vai amanhecer. Essa palavra está dizendo para mim e para você. Assim como é certeza que vai amanhecer, a sua alegria vai chegar junto com o amanhecer, meu irmão. Aleluia. Às vezes a sua noite vai durar um pouco mais. Às vezes a sua noite vai, né? Mas o Senhor, quando chegar a amanhecer, vai vir com alegria sobre a sua vida. Amém. Nós estamos aqui, nós passamos por cima de uma pandemia. E nós vamos passar por cima como igreja, como família, do que vier. Amém. Se o governo aí quiser acabar com a igreja, nós vamos passar por cima. Não é eu que estou dizendo não, a palavra que diz isso. Aleluia. Glória a Deus. Se você tiver um problema financeiro, vai passar, meu irmão. A alegria vai vir, Deus está querendo falar algo com você, só isso. Eu creio que todas as dificuldades que eu passei nesse tempo foi Deus me ensinando. Eu disse para vocês, eu falava na célula sem ter passado por isso. E aí Deus falou, vai chegar uma hora que você vai ter que provar isso. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu me lembro que uma vez eu fui... Vou falar sobre isso, vou entrar nesse tópico aqui. Mas olha só, Deus, Ele controla tudo com perfeição. E Ele não precisa de ajuda. Está dentro do tópico de confiar ainda, não é outro tópico, é esse. Deus controla tudo com perfeição. Ele não precisa da minha e da sua ajuda. Então olha só. Uma vez alguém falou para mim que Deus ia me dar um carro. Eu estava com a minha esposa grávida. E a gente ia para a igreja, às vezes ia na garoa, dependia de carona. Que não é um problema, tá? Não é um problema, meu irmão, você depender de carona de uma igreja. Nós estamos aqui para servir. O pastor falou que nós somos uma igreja que serve. Foi o primeiro pilato que o pastor falou naquela palavra que ele pregou. Quantos lembram? Que nós somos a igreja que nós amamos e servimos ao próximo. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, abrir um aspas aqui, meu irmão. Se você precisar de uma carona, se você precisar de uma ajuda, e você não poder contar com a igreja, você é um orgulhoso. Eu me lembro que eu lá no auge do meu orgulho falava assim, Deus, não aguento mais de ficar pegando carona com os outros, às vezes incomoda as pessoas. Às vezes você tem que dar carona, eu tenho que ir com a minha esposa, nós ia de a pé, às vezes pegava garoto. E nem andava tanto assim. Jogava bola todo dia, para a igreja era 5 minutos e reclamava com Deus. Aí alguém falou para mim, Deus vai te dar um carro, meu irmão. Eu falei, Deus vai me dar um carro?
Se a palavra chegou, então Deus não vai me trazer um carro na minha cama. Aí já começa, né, com a carnalidade. Deus não vai trazer um carro para mim na minha cama. Então eu vou dar meu jeito. Aí o que eu fiz? Fui fazer um empréstimo no banco. Fui lá em Mauá, vi um Chevette. A maioria que me conhece já sabe dessa história, mas a maioria que não sabe, então eu vou contar, você que lute. Se você está enjoado em tampar os ouvidos, tô nem aí. E aí eu ia comprar um Chevette, mano. Ô Lucas, um Chevette. Da hora, velho. E aí fui lá ver o Chevette. Michel, 1.500 o tiozinho pediu. Olha só, 1.500 ele pediu no Chevette. Imagina a situação do Chevette. Vai, não, mas se Deus vai me dar um carro, né? Eu vou lá, Deus vai me dar, deve ser. É o que está dentro da minha condição. Aí fui lá. Aí vi o Chevette. Beleza, 1.500 vocês não querem. Não tenho 1.500. O que eu vou fazer? Aí eu falei, mano, vou no banco fazer um empréstimo. Aí na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou, não faz isso. Aí eu falei, essa é coisa da carne, né? O Espírito Santo não está falando não. Se Deus não vai me dar um carro, eu tenho que me virar, né? Aí fui no banco, fui lá na caixa. Cheguei na caixa para pedir empréstimo, não tinha empréstimo liberado. Aí eu falei, eu acho que Deus não é dessa maneira que Deus quer me dar o carro. Entende? Acho que o Espírito Santo fez assim, ufa. Aí saí da caixa ali na Vila Luzita. Aí saí na porta da caixa, para a direita era o caminho da minha casa. Quando eu olhei para a esquerda tinha um banco Itaú, que era o banco que eu tinha conta. Que era a conta da empresa, né? Eu falei, vamos lá no Itaú ver. Às vezes eu tenho que persistir no meu milagre. Tá rindo aí? Tem que persistir no meu milagre. Deus está falando que vai me dar um carro, tem que ser agora. Aí só falei para a varoa que eu tinha dado errado na caixa, nem falei do Itaú. Falei, nossa, a mulher tá dando azar. Falei, Itaú não, vou lá. Aí fui lá. Aí cheguei no Itaú, empréstimo aprovado. R$3.200 para pagar 11 mil e pouco durante 5 anos. Falei, glória a Deus. E Deus falou assim, glória a mim nada. Eu tenho nada com isso. Fui lá e fiz um empréstimo. Aí o tio não tinha Pix na época. O tiozinho não tinha conta. Falei, o quê? Vou sacar. Não tem, não tinha Pix. Aí, vou sacar. Saquei o dinheiro. Aí tava indo embora todo feliz. Liguei pra minha esposa, tô com ela no telefone. Como vou buscar o Chevette amanhã. Ainda vai sobrar, o Chevette é 1.500, eu peguei 3.200. Ainda vai sobrar 1.700 aí. É isso aí. Matemática tá em dia. Respeita. Aí, chegando ali entrei na favela, falei, agora eu tô tranquilo. Uma lote de dinheiro dentro das cuecas. Daqui a pouco 2 motoboys encostou. Me dá o dinheiro que você sabe. Esse cara levou, eu tava no telefone com a minha esposa, grávida de 8 meses, eu acho. O cara levou embora o dinheiro. Aí eu tinha um empréstimo de 3.200, sem o 3.200, para pagar 11 mil durante 5 anos. Sem o Chevette. E o Espírito Santo falando, toma, trouxa. O Espírito Santo fala assim com você? Ele fala assim, não é só comigo. Porque às vezes o Espírito Santo fala comigo, toma, trouxa. Manézão, te falei. Será que sou eu que sou teimoso? Acho que é só eu, né? Aí, meu irmão. Aí os caras levou embora. Aí fui pra casa chorando, contei pra minha esposa, ela ouviu o assalto pelo telefone, ela ouviu. Por telefone ela ouviu o assalto, eu tava falando com ela. E aí cheguei em casa chorando, aí do nada eu senti uma paz. Falei, quer saber? Eu fiz essas coisas por conta própria, né? Deus vai ter misericórdia de mim, o melhor tá por vir. E aí, fui ouvir uma palavra. Aí eu gostava de ver umas palavras no YouTube na época, né? Aí, abri, a primeira palavra que apareceu lá, o tema dela, sem eu nem pesquisar nada, apareceu assim, perdendo para ganhar. Meu irmão, eu vi essa palavra, Deus falou comigo de uma maneira. E aí eu enxuguei as lágrimas, tirei o catarro do nariz, e aí fui contar pro pessoal, eu contei dando risada, meu irmão.
Contei dando risada, meu irmão Matheus falou assim pra mim, você tá me contando isso dando risada? Eu falei, mano, olha como é que eu fui mané. Ele falou, você tá com 11 mil pra gastar dando risada. Eu falei, como é que eu fui mané? Ele falou, não é engraçado? Eu falei, fica tranquilo, Deus tá no controle. Vou resumir pros irmãos. Passou algumas semanas, meu irmão mais velho me ligou. Falei assim, ô Jorge, meu chefe, ele tá com um carro lá na frente da empresa dele e ele quer vender esse carro. Na verdade, ele não quer vender. Ele falou que, eu contei pra ele o que aconteceu com você, ele falou assim, que é só você ir lá buscar o carro. Ele tá te dando o carro, só que é o seguinte, o carro tá com dívida, tem 3 mil de documento lá, o carro tá com motor para fazer, o carro tá todo suado, ele falou que nem compensa, se você quiser ir lá, ele só quer tirar o nome da esposa dele. Aí eu peguei e falei pro irmão aqui dessa igreja, é uma bênção esse irmão. Eu falei, vamos lá ver? Aí eu fui lá com esse irmão. Aí chegou lá, esse irmão é mecânico, desse tamanho esse irmão. Vocês que lute pra saber quem é, que esse mecânico da igreja aqui é. Aí eu fui com esse irmão. Não, quando esse cara me zoou, não posso. Maldade não. Aí, chegou lá com esse irmão, o irmão falou assim, Jorge, bateu na chave dela e falou, vou pegar esse carro, mano. Eu falei, mas meu irmão, o cara falou que não compensa, tem 3 mil de documento, tem motor. Ele falou, meu irmão, vou pegar que eu vou fazer esse motor pra você, nem vou te cobrar a mão de obra. Aí eu falei, pô, beleza, glória a Deus. Aí o irmão dele, que também mexe com isso, falou, ô Jorge, era da minha sala os dois, falou, Jorge, ele vai te dar a mão de obra, faz o seguinte, pode passar um cartão lá que eu te dou as peças, vou pagar pra você as peças. E era um carro muito melhor que o Chevette que eu ia pegar, muito melhor. 4 portas, ar-condicionado, assim, calma. Eu vou fazer pra ti. Vou. Aí o pai deles da oficina falou, pode trazer pra minha oficina aqui que não vai fazer aqui. Resumindo, ganhei um carro. Deus já tinha falado pra mim que ia me dar um carro. Ele falou, eu vou te dar um carro. Eu não esperei, pastor. Eu fui, muitas vezes você está rindo, mas esse é você. É forte. Deus te falou que vai te fazer algo. Deus falou que vai te dar algo. Está querendo fazer do seu jeito. Fala, Senhor. Sabe o que eu consegui na minha força? Uma dívida de 11 mil reais. Foi isso que eu consegui, pastor, na minha força. E Deus me deu o carro da mesma maneira que Ele falou que ia dar. Depois eu fui ver o documento do carro. Estava 3 mil, estava 1.500 documento. Paguei lá. Deus me deu um carro, cara. E eu consegui na força do meu braço uma dívida. Muitas vezes é você, Deus prometeu algo para você. Prometeu que vai te dar algo, você está indo lá, fazendo a sua força. Enfiando seus pés pelas mãos. Então, pessoal, Deus controla tudo com perfeição. Deus não precisa de ajuda. Se você quer um exemplo, Abraão. Deus falou, vai ser pai de multidão. Demorou e falou assim, então vou fazer aqui com a serva. Não, Deus tinha falado que era com a esposa. Não, vou dar uma forcinha para Deus. Vou ajudar Deus aqui. Meu irmão, Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Deus não precisa da minha. Fala para alguém assim, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Abraão foi lá, pegou, não deu em nada. Aleluia, Dalila. Amém, meu irmão? Deus não precisa da sua ajuda, Deus não quer, Deus não precisa do seu palpite, meu irmão. Você acha que Deus precisa de palpite de alguém? Olha só um exemplo. Deus tanto não precisa de palpite de alguém, que quando Ele fez o mundo, qual foi a última coisa que Ele fez? A mulher. Deus falou assim, eu vou fazer tudo, por último, vou fazer porque aqui gosta de dar palpite. Aqui gosta de se intrometer em tudo. É forte o mistério? Essa revelação você pegou? Mas sabe por quê? Você está rindo aí, seu mané. Mas sabe por que elas dão palpite? Porque a gente não faz nada direito. Amém, Jesus. Meu irmão, minha esposa, eu não sei você, mas minha esposa dá palpite até nas coisas do meu trabalho. Eu não consigo fazer as coisas do meu trabalho direito. Ela vai lá e... Se já ela pegou, comprou uma bolsa, pegou as ferramentas, arrumou tudo lá, deixou a bolsa arrumadinha. Eu falei, meu Deus, eu não consigo nem cuidar das minhas coisas. Mas era por isso, meu irmão. A mulher foi colocada por último ali porque já estava tudo feito. Imagina como é que ia sair o nome desses animais se a mulher estivesse junto.
Ah, isso aqui tem cara de macaco. Ah, sei não. Macaco, nada a ver com macaco isso aí. Amém, igreja? Brincadeira, amorzinho. Te amo. Amém? Então, olha só. Deus não precisa da minha, da sua ajuda. Deus não precisa de palpite. Você precisa confiar nele. Ele vai fazer do jeito dele, na hora que ele achar melhor. Ele está no controle de tudo. E eu estou atrasado, que é 8. Meu Deus. Último, quinto. Nesse reino, só o Senhor tem glória. Esse é o quinto tópico. Nesse reino, a glória ela é única e exclusiva de Deus. Amém? Amém. Nós não éramos ninguém, está lá em 1 Pedro, nós já lemos, não éramos nem povo. Então só nós somos usados pela graça e pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita. Todas as vezes que você tentar na força do teu braço, o Senhor vai se retirar. Fala para alguém do seu lado assim: todas as vezes que você tentar na força do seu braço, Deus vai se retirar. Amém? Como eu estou com pouco tempo, não vou falar muito sobre isso. Acabei de dar um testemunho, né? A única coisa que eu consegui foi uma dívida de 11 mil. O carro, Deus deu do jeito que ele ia fazer. Então, abre lá em Juízes, no capítulo 7, Eric, no versículo 2. Juízes 7, 2. A gente vai falando aqui, né, pastor? Agora eu entendo, Senhor. Você vai falando aqui, vai se empolgando, e o tempo vai passando. Mas acho que os irmãos têm mais 5 minutos, lembra? Amém. Quer me dar 5 minutos aí? Amém. 5, 10, 15, meia hora. Glória a Deus, meia hora acho que dá. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha só, Deus queria dar vitória para esse povo. Deus deu usar Gideão, e aí eles tinham um exército muito numeroso. O que Deus fez? Falou: não, tem muita gente aí, vamos enxugar. Porque se você for desse jeito, quando chega lá, você vai achar que foi você, que foi a sua força, foi seu braço. E não foi, vocês não são capazes. Amém, gente? Amém. Quando Deus te prometer algo para você, quando Deus dizer algo que vai fazer para você, quando Deus liberar uma palavra, uma promessa, meu irmão, é Ele que vai fazer da maneira dele, do jeito sobrenatural, porque Ele é Deus. Aleluia. Você não acha que quando a gente está aqui fazendo as coisas, o Jorge está ministrando lá porque ele fala bem, porque o Jorge já é tal. Não, aqui só estou por aqui por graça e misericórdia de Deus. Se não pudesse eu, Deus ia colocar qualquer outra pessoa aqui, Deus ia falar para o seu coração. O pastor não é pastor dessa igreja porque ele é bom, porque ele estudou. Ele não é nada disso, não tem nada a ver com ele, é graça e misericórdia de Deus. Deus foi muito claro com o Gideão aqui: não tem nada seu nisso. E muitas vezes nós caímos nessa, de sermos orgulhosos, de querer fazer algo para Deus, de achar que, vai ter jejum, vai começar o jejum hoje, na igreja, vamos fazer o jejum, e eu vou ficar essa semana, eu vou ficar como? Deus vai me usar pra caramba, vai usar mais do que me usou na semana passada. De fato, isso vai acontecer. Mas você pensa que é porque você fez o jejum. Fiz o jejum ali, fui para a oração todos os dias, é por isso que Deus está abençoando. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Deus te abençoa porque no jejum você fica mais sensível. Mais sensível a quê? A quem? A ouvir a voz de Deus. O jejum serve para quê, meu irmão? Para você ficar mais sensível a ouvir a voz de Deus. E aí quando você ouve a voz de Deus, você para de dar cabeçada. Você para de fazer as coisas erradas. Você para de fazer burrice. Mas é porque eu jejum. Não é você não tem nada com você. Você só ouviu a voz de Deus mais do que você deveria. Por isso que você está sendo mais abençoado. Fala para alguém, não é sobre você. Não é sobre você. Amém? Amém. Olha só, quem nos capacita é o Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Não precisa abrir não, grandão. Ou pode, abre aí, vai. Mateus 16, versículo 16. Já estou terminando, gente, prometo. Vamos vestir as roupas de Pedro agora. Versículo 16.
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Basta. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Continua. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Segue. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha só, nós acabamos de ler aqui em Mateus 16 ao 20, Pedro tendo uma revelação dos céus pesada. Jesus perguntou: quem sou eu? Pedro falou: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou o quê? Encheu a bola de Pedro. Falou: mano, Pedro, agora você teve uma revelação do meu Pai. Imagina você no lugar de Pedro. Então aqui, ó, os 12 discípulos. Sabendo que os discípulos brigavam para saber quem era o maior entre eles. Pedro aqui, ó, revelação dos céus. Agora eu sou o cara, a igreja vai ser edificada sobre mim. Eu vou ter o poder de ligar na terra, desligar na terra, ligar no céu, desligar no céu. Eu sou o cara. Até o versículo 20. Continuando. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, olha o Pedrão aí, estava cheio de revelação dos céus, tinha acabado de saber que ele era o cara, que Deus falava através dele, que a igreja ia ser edificada sobre ele, estava pronto para ir para cima de novo. Nós estamos continuando, é o mesmo texto, gente. O cara que acabou de ter uma revelação de Deus, queria falar de novo. Aí, então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. Meu irmão, olha isso. O cara tinha acabado de ter uma revelação. O pastor tinha acabado de compartilhar. O cara acabou de fazer um quebra-gelo na cela, se converteu, fez um quebra-gelo e já queria pregar no domingo. Repreendendo Jesus. Ele repreendeu Jesus. Olha o que Pedro falou: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Continuando, Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... O que esse texto nos ensina, meus irmãos? Esse texto ensina para mim e para você que nós não temos nada a oferecer a Deus. Nada que acontece na nossa vida é por causa de nós. Irmão, você não tem uma família abençoada e linda porque você está aqui no culto, você está na igreja. A sua vida não está desse jeito por sua culpa. Você não tem glória nenhuma disso. Pedro tinha acabado de ter uma revelação de Deus. Minutos depois, ele foi chamado de Satanás. Meu irmão, eu e você, mesmo sendo parte desse reino, mesmo tendo esse reino dentro de nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus ou um instrumento na mão do diabo. O que você escolhe? O que você quer para a sua vida? Com o reino dentro de você, você pode ser instrumento na mão de Deus no seu trabalho. Você pode chegar lá e ser alguém que as pessoas procuram quando precisam de Deus, quando precisam de oração. Ou você pode ser um instrumento de Satanás para afastar as pessoas da igreja. O seu estilo de vida pode ser a maneira a qual Satanás tem usado para afastar as pessoas do seu convívio da igreja. Olha o quão pesado é isso. A maneira que você é marido pode ser a maneira que você trata a sua esposa, pode ser a maneira que Satanás está usando para afastar os seus filhos de Deus. Isso aqui é para a igreja, meu. É para mim, é para você. Você não tem diferença nenhuma das pessoas no mundo se você não agir como tal. Eu e você não temos diferença nenhuma das pessoas no mundo se não agirmos como tal. Se a gente na hora que está nervoso, a gente xinga. Se na hora que a gente está nervoso, a gente ofende. Se a gente passa as pessoas para trás. Se na hora que a gente está nervoso com a esposa, a gente maltrata na frente dos filhos. Se você não presta pela paz da sua casa. Se você não tem paciência, amor, perdão pelas pessoas que são próximas de você, você está sendo um desserviço para o reino de Deus. Você está sendo um instrumento nas mãos de Satanás para afastar alguém.
Você briga com alguém dentro da igreja e você deixa de falar, de conversar com essa pessoa pode se desviar e nunca mais estar dentro de uma igreja, porque você põe um instrumento de Satanás na mão dessas pessoas, na vida dessas pessoas. Isso é muito forte. E quando você acerta, meu irmão, quando Deus te usa para liberar algo, para fazer alguma coisa, uma oração, trazer alguém que conhece Jesus, não tem nada a ver com você, é graça e misericórdia de Deus. Quando você entender que no reino de Deus o menor é o maior, você tem que perder para ganhar. Você diminui para crescer, meu irmão. Você é o que mais serve, você é o que mais perdoa, você é o que mais ama, você é o que mais caminha junto. Deus quer te usar nesse sentido. Não vou ler aqui, mas Jesus fala: aquele que quiser achar a sua vida tem que fazer o quê? Perder. E aquele que perder a vida por amor a Cristo, por amor ao reino, ele vai a... Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. A quinta característica desse reino não é algo gostoso de ouvir. Mas eu quero te dizer, a honra e a glória é do Senhor. Aleluia. Ele quer sim que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele quer te usar, mas isso não tem a ver com você. Você achou graça, meu irmão. Você achou misericórdia. Ei, tem alguém comigo aqui? Não acabou ainda. Estou falando aqui, Deus está falando contigo. Meu irmão, o Senhor não quer te exaltar. Fala para alguém, o Senhor não quer te exaltar. Mateus capítulo 4, Jesus acaba de se batizar. E o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para onde? Conduzido por quem? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, para ser tentado por Satanás. Então olha só, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. 5 versículos para frente vai dizer que Satanás pegou Jesus, levou ele ao pico da montanha e falou para Jesus assim: ó, quero te oferecer todo esse reino. Tudo isso aqui eu quero te oferecer. Olha que loucura. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Satanás estava querendo conduzir Jesus à glória. Satanás estava querendo conduzir Jesus a ter o melhor de tudo. Aleluia. Deixa eu te falar, meu irmão. Muitas vezes você está passando por um deserto nessa noite. Você tem algum deserto, alguma dificuldade na sua vida, eu quero te dizer, Deus está usando isso para tratar você. Esse deserto é uma escola. Deus está te ensinando a confiar nele. E com certeza o melhor de Deus vai vir. O choro ele dura uma noite, mas a alegria vai vir sobre a sua vida pela manhã. Quantos creem nisso? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Gostaria de orar por você em nome de Jesus. Gostaria de orar para que em nome de Jesus, nós como igreja, para que a gente possa, a partir desse momento, viver dessa maneira. Viver com o reino de Deus no coração sendo expressado de dentro para fora. Nessa igreja aqui você foi chamado para ser um instrumento das mãos de Deus para a honra e glória dele. Mas para isso é preciso você entender que vai ter dia ruim, vai ter deserto, vai ter momento difícil, vai ter luto, vai ter choro, vai ter tristeza. Mas com certeza a vitória é mais que certa na minha e na sua vida. Deus vai te usar nesse sentido.